servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados, para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível.
às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, aos quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas praticas os mesmos atos, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus, ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento, mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado,
em vez de obedecer à verdade, trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro ao judeu, depois ao grego, mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glórias em Deus, e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Pois que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. Tu que te glórias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Porque de fato a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos. E se cumprir a lei aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem o é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.
Então que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus. De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça demonstra a injustiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando critérios humanos? De modo nenhum, do contrário, como Deus julgará o mundo. Mas se para a glória de Deus a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, porque ainda sou julgado como pecador. E por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia, que dizemos: façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida, e então somos superiores a eles. De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão
e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano, o que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão, ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça, como lhe foi atribuída quando ele foi circuncidado, ou quando era incircunciso. Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é pai dos circuncesos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Por essa razão a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência.
e sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Pois todos pecaram, porque antes da lei o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos.
Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação. Mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação, porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus, como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
mas debaixo da graça. E então havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o
pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me, por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então o que era bom tornou-se em morte para mim. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio, e se faço o que não quero. Concordo que a lei é boa, agora porém não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo descubro esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo
segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós,
que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestimou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo, no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas
e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai, pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama-se disse: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia, pois a Escritura diz ao faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz ele também em Oseias: chamarei não meu povo de meu povo, e a não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça, mas justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não alcançou essa lei. Por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas com base nas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e quem nela crer não será envergonhado.
mãos o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, pois não reconhecendo a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo o que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda: será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Perguntam então: por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão.
Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei e procuraram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os demais foram endurecidos, como está escrito: até o dia de hoje Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, em pedra de tropeço, em retribuição para eles. Que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves sempre as costas. Então pergunto: será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, fosse enxertado entre os outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glores contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás: ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, e tu estás firme pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles: quando eu tirar os seus pecados. Vente-útil quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também esses agora se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa, para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Portanto, irmãos, exorto-vos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. Pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus, para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e outro que é fraco come só verduras e legumes. Quem come não despreze quem não come, e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, Para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. de modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou também porque desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa de tua comida, não estás andando segundo o amor por causa de tua comida. Não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua.
Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: as ofensas dos que te ofenderam caíram sobre mim. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo os dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. Para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão, por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-no todos os povos. E outra vez Isaías também diz: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade, plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Mas em parte vos escrevo mais francamente, para vos lembrar de algumas coisas, por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios.
Jesus, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus, como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios em palavra e ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito: aqueis a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós, mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judeia, e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso,
mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo. Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Cumprimentai a amada Perside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, portanto alegro-me em vós. E quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Susípatro, meus parentes vos cumprimentam. Eutércio, que redige esta carta, vos cumprimento no Senhor. Cumprimenta-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Cumprimentam-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo.